Olá, minhas amigas, uma boa noite para cada uma de vocês. Eu não sei vocês, mas eu tô com muita saudade do nosso grupo. Fazem 6 meses que a gente não pôde mais nos encontrar. Então, é uma alegria poder estar aqui hoje. A gente pode agradecer a Deus por ter essa tecnologia, que assim diminui um pouco a distância entre nós. E vocês podem estar estranhando no lugar que eu tô hoje, mas eu não sei vocês, eu sinto muita falta do nosso lanchinho antes do ABC. Aquele momento de conversa, de risada, de abraços, eu tô com saudade disso. E aí eu pensei de hoje nós fazermos uma receita. De repente vocês podem fazer ali junto comigo, eu vou fazendo passo a passo para a gente matar um pouquinho aquela nossa saudade daquele nosso momento em conjunto. Nós vamos fazer hoje a batata rústica e para isso nós vamos precisar de batatas. Pode ser a batata comum ou a batata doce, tanto faz, o que você tiver em casa. E nós vamos cortar, primeiro lavar elas muito bem, eu uso elas com a casca, a gente vai tirar esses óleos que são sujinhos, assim a gente vai fazer uma limpa na batata e depois a gente vai fatiar. Então, nós vamos, pode ser a batata, o tamanho de batata que for, não importa, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos cortá-la ao meio, assim de comprido, e aí nós vamos fatiá-la. Eu gosto de fatiar ela pequena, fina, não muito grossa, para que não demore tanto assim o nosso preparo. Depois que fatiamos tudo, a gente pega, bota numa panela com um pouco de água, a gente coloca um pouco de sal e vamos levar para cozinhar essa batata. Vamos ligar o fogo e deixar cozinhar. Não pode levantar a fervura, tá? A gente só quer dar uma leve fermentada nessa batata. Quando começar a surgirem as bolhas, por isso que eu não gosto de tampar a panela, para que eu veja quando começa esse processo, a gente desliga e escorre. Olha aí, gente, ó, tá levantando fervura, tá? Mais do que isso não precisa, a gente desliga e aí a gente escorre isso na pia. Depois de escorrer, tirar toda a água, a gente despeja aqui na bacia. E aí a gente coloca um fio de azeite. Fio de azeite bem generoso. E mexe bem. Para quê? Para que todo esse azeite fique envolvido na batata. Para que cada batata tenha um pouquinho de azeite, tá? Depois disso nós vamos temperar. E aí tu podes usar a criatividade e o paladar que você tiver. Pode ser qualquer coisa. Eu gosto de sal, pimenta e páprica. Eu uso a doce, mas pode ser a picante, pode ser a defumada, o que você preferir. Também pode ser usado outros tipos de temperos, orégano, salsa desidratada, limão pepper, tempero baiano, o que você gostar. Aí mistura bem e aí nós vamos colocar na forma. A forma aqui, a gente coloca um fio de azeite. Dá uma espalhada em tudo para não grudar nada com o pincel. E despeja a batata aqui. Então, agora nós vamos colocar no forno. Forno 180 a 200 graus, por mais ou menos uns 30 minutos, para a gente fazer a primeira virada nelas. Enquanto a gente espera essa batata aqui assar,
a gente vai louvar ao Senhor. Quem sou eu para que o grande rei me receba? Quem sou eu para que o grande rei me receba? Me perdi, ele me encontrou, seu amor. Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Gente, essa receita ela é muito simples de fazer, mas ela tem alguns cuidados. E um desses cuidados é o momento do forno, o momento em que a gente vai virar essa batata. Porque a gente tem que ter a paciência de esperar o momento certo de virar essa batata. Porque se ela ainda não tiver um pouquinho morena, se a gente mexer ela aqui, ó, ela vai virar um purê. E isso a gente não quer. A gente quer uma batata soltinha. Então, a gente precisa ter o momento certo. Quando ela começa a ficar morena em cima, aí a gente pode mexer essa batata, virar para ela toda ficar cozida por igual. Pois é, minhas queridas, assim como as receitas têm sempre alguns segredinhos, essa receita, o segredo é esperar o momento certo. E na nossa vida de fé acontece a mesma coisa. Nós precisamos esperar o momento certo. E esse momento, quem sabe, é Deus. Deus tem o seu tempo determinado para cada coisa em nossa vida. Tem um salmo, o Salmo 40, ele nos diz o seguinte. Salmo 41. Esperei confiadamente no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Que passagem bonita, não é mesmo?
Deus se coloca à nossa disposição. Deus está aí para nos ajudar e Ele quer que a gente espere nele. A nossa batata aqui ainda precisa assar mais um pouquinho. Depois da gente dar aquela misturada em tudo, ela precisa mais uns 15, 20 minutos para assar por completo. Enquanto a gente espera ela ficar pronta, que tal nós ouvirmos a missionária Jéssica, que vai nos trazer a palavra de hoje? Olá, meu nome é Jéssica Galdino Muskov, eu sou missionária da Missão Evangélica União Cristã, da MEUC. Atualmente estou morando em Dayal com meu esposo, estamos aqui trabalhando também na PEAL, mas eu já passei por São Bento do Sul como missionária, fiquei 3 anos e meio morando no Paraguai, onde lá a gente também atuou como missionários, e agora Deus nos deu o desafio de estar aqui em Dayal. E é uma alegria muito grande hoje poder dividir um pouco do que Deus tem colocado no meu coração com vocês. E eu trouxe aqui 2 livros importantes. Um é o livro de receita, né? Hoje a gente aí sentiu o gostinho, né, de uma receita gostosa, e quem que não gosta, né? Quarentena tem sido um desafio muito grande, né? Para mim, assim, que sou alguém que não para, tem sido, nossa, difícil, né? Claro, a gente realmente não parou, né? A gente produz conteúdo e tudo mais, mas as atividades normais, né, que nós fazíamos antes, elas mudaram a sua rotina, né? Tanto que eu confesso, eu não sou muito da cozinha, meu esposo que gosta muito de cozinhar, mas eu também tenho passado aí um tempo especial na cozinha com o meu caderno de receitas. Esse aqui, né, todo lindo, eu ganhei lá do grupo de mulheres em São Bento do Sul, com as minhas receitas preferidas, né? Tem banoffee, tem assim o que eu gosto muito. Mas a quarentena foi assim pra gente se desafiar, né? Então eu tentei umas receitas novas, torta de banana com nata, bolacha, e às vezes dava certo, às vezes não dava certo, né? Mas tudo serve pra gente aprender, né? Eu digo que a vida, a gente pode aprender com uma flor, a gente pode aprender com uma receita que deu errado, basta a gente estar atento aos ensinamentos de Deus, né? E o que eu quero dividir com vocês, queridas, na tarde de hoje, é que às vezes a gente tem assim uma certa dificuldade em lidar com o tempo, né? Por exemplo, de esperar o bolo, né, dentro do forno. Eu confesso assim, eu sou meio ansiosa. Às vezes eu abro antes do tempo, aí acontece aquilo de murchar o bolo, né? Ou deixa um pouco mais, aí seca o bolo, né? Então assim, é um aprendizado, né? Até esses dias eu achei assim umas forminhas de coração lá em casa, e daí eu pensei, nossa, eu vou fazer uns cupcake aqui, né, vai ficar muito fofo. Mas elas são assim pequenininhas, né, e aí foi pouquinha massa dentro, tinha que assar muito pouco, né, mas aí eu pensei, não, assar um pouquinho mais, né, melhor do que ficar cru. Aí deixei passar do ponto, aí ficou duro, né. Aí a segunda formada eu abri mais cedo, aí o que aconteceu? Murchou os meus cupcakes. Aí eu pensei, nossa, é difícil esse negócio do tempo, né? Não sei como é na tua vida, mas na minha vida, essa questão de esperar o tempo certo, e principalmente o tempo certo de Deus, não é algo tão fácil, né? É algo que assim a gente tem que diariamente ser treinadas, né? Eu lembrei assim de uma situação uma vez que eu estava muito chateada, porque eu estava assim muito tempo já orando pela vida de uma pessoa importante para mim e nada acontecia, nada mudava na vida dela, né? E aí eu estava numa evangelização, numa comunidade luterana, e aí o pastor que estava na época, né, ele contou assim que ele orou 20 anos pela conversão do pai dele. E aquilo assim me tocou na hora, né? Por quê? Porque nós queremos tudo muito no imediato, né? Nós vivemos no mundo cada vez assim, né? Comida congelada, aperta o micro-ondas, está pronto. Aperta o botão, chama o Uber, né? Nós estamos assim num mundo tão imediato que a gente acaba transferindo isso também para nossa espiritualidade, né? A gente fala com Deus, mas ao mesmo tempo a gente, nossa, Deus está demorando, né? Eu te pedi isso ontem, né? E será que tá certo? Será que funciona? Né? Tem aí várias questões, né? E eu quero dividir um pouco com vocês sobre alguém
que eu considero alguém que passou por muita coisa na vida, alguém da Bíblia, e assim que teve várias fases na vida dele, né? Umas ele lidou melhor, outras nem tanto. E essa pessoa especial é Moisés. Moisés viveu 120 anos, né? E ele viveu assim a sua vida em fases, né? Eu diria assim que os primeiros 40 anos da vida dele, ele viveu assim aquela fase, né, no palácio, né, ele tinha aprendido muita coisa com a cultura deles, né? E ele se sentia assim que ele sabia de tudo, né? De tudo um pouco assim, né? Ele também era alguém assim que ocupou um cargo lá também bem especial, né? Era alguém bem visto, mas, né, os próximos 40 anos dele foi o contrário, né? Foi quando então ele acabou matando um hebreu e ele teve que fugir, né? E aí ele descobriu de uma forma assim bem dura na pele, né? Os próximos 40 anos da vida dele no deserto, de que as coisas nem sempre são como nós pensamos, como nós gostaríamos, né? E foi um tempo assim de Deus realmente trabalhar no coração dele. Por quê? Porque Deus tinha um plano para a vida dele. Mas esse plano precisava, né, obedecer um tempo determinado que ele ainda não estava pronto, né? Que era para os próximos 40 anos da vida dele, que era o tempo de ministério que Deus queria com ele, né? Deus deu uma missão muito especial para ele. E eu vou ler um pouquinho dessa missão com vocês. Eu não vou me ater só ao texto aqui, tá? Porque assim vou falar coisas também distintas da vida dele. Mas você pode acompanhar na tua Bíblia, Êxodo capítulo 3, o versículo 1, então, o encontro de Deus com Moisés, né? Então diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesma: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegas para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, e por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dará aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Que é um encontro muito especial, né, que Deus tem por meio ali dessa situação assim, né, da sarça ardente com Moisés. Um encontro bem especial, essa conversa especial de Deus, né, com Moisés. Mas depois de ter acontecido muita coisa na vida de Moisés, né? Às vezes a gente quer assim ter um encontro com Deus de uma forma, né, extraordinária, de uma forma especial, mas muitas vezes a gente ainda não está preparado para esse encontro, né? Eu fiquei pensando aqui, ele tinha passado, né, por uma situação complicada no seu passado, né? Tinha errado, né? Ele quis assim defender o seu povo com as suas próprias mãos, né? Isso ocasionou um assassinato, e ele teve que fugir por causa disso.
Mas Deus tinha um plano para a vida de Moisés. E Deus foi ensinando ele sobre isso, né? Esse encontro aqui é muito especial, né? Quando ele diz, Senhor, eis-me aqui, pode falar comigo. Mas ele precisou ter esse tempo e obedecer a esse tempo, né? Será que nós conseguimos obedecer a esse tempo de Deus? Ou nós muitas vezes, né, estamos lá abrindo o forno antes do tempo. Ou nós muitas vezes fazemos isso com Deus, né? A gente se adianta e não deixa Deus, né? Eu não digo não deixa Deus trabalhar, porque Deus opera independente de nós. Mas o que a gente pode fazer, meu esposo sempre diz assim, né? É atrapalhar os planos de Deus, né? E eu tenho aprendido que é verdade. Né? Às vezes Deus tinha algo tão maravilhoso para nós, mas nós nos metemos no meio, né? E acabamos então atrapalhando, né, aquilo tão perfeito que Deus tinha, né? Se a gente olha para a Bíblia, tem muitos relatos, né, de pessoas que entraram no tempo errado, né? Deus tinha um plano, mas elas não aguentaram esperar, né? Se a gente olha para a história lá de Ló, né, a sua própria mulher, né, ela não conseguiu esperar aquilo que Deus tinha para eles, né? Então acontece dela olhar para trás, né, e ter toda a situação que acontece com ela, e assim, muitas situações, né, se a gente olha para o Novo Testamento, o filho pródigo, né, o que ele faz? Ele não consegue esperar a hora dele receber a herança de seu pai, então o que ele faz? Ele se adianta e pede a herança antes, né, e o que acontece com a sua vida? Ela desanda de uma forma terrível, né. Isso acontece também com as nossas vidas, né, queridas? Quantas vezes nós também desandamos porque nós queremos as coisas antes do seu tempo determinado, né? Talvez muitas de nós estão à espera de algo acontecer no seu casamento, né, do seu esposo ser mudado, ser transformado, né? Mas às vezes ainda não chegou a hora, né? Continue orando, continue persistente, né? De repente uma situação com um filho, com uma filha, aquilo nos dói de uma forma tão cruel que a gente também às vezes quer de tudo que é jeito, né, resolver a situação. Mas às vezes aquela situação, ela vai levar tempo. E Deus é o dono do tempo. Isso é muito difícil para nós, né? Eu acho que para mulher mais ainda, né? Porque nós somos assim, queremos coisas para ontem, né? A gente pede para o marido trocar a lâmpada, ele, já vou, no terceiro já vou, a gente, né? Eu sou assim, pelo menos, deixa que eu faço sozinha. A gente quer as coisas para ontem, mas a gente tem que aprender que com Deus não é assim. E por que não é assim? Porque no processo é quando Deus nos transforma. Moisés viveu processos na vida dele, onde ele foi moldado, onde ele foi transformado, porque Deus tinha uma missão muito grande para ele, né? A missão de liderar o seu povo para a terra prometida. Então isso levou muito tempo, né? Não era qualquer missão, era uma grande missão e muito desafiadora. E Deus foi preparando Moisés, né? E Moisés também foi errando e Deus foi levantando ele, transformando, né? Até que ele fosse entendendo os seus planos, né? E sabe, algo até bem interessante que eu olhei agora dessa forma para o texto, até com o povo de Israel, né? Quando a gente conta a história, né? Daí parece assim, por que demorou tanto para eles chegar na Terra Prometida, né? Por que Deus não deixou eles logo entrarem na Terra Prometida? Por quê? Porque Deus queria trabalhar na vida deles. E muitas vezes é na tribulação onde nós mais somos trabalhados e moldados por Deus, né? Eu tenho passado um processo assim na minha vida que tem levado tempo também, né? 1 ano e meio atrás eu sofri um AVC isquêmico, uma veia então que fechou, né, no meu cérebro, e ela ocasionou uma série, né, de consequências no meu corpo, né? Uma delas foi a perda da fala, perda também de vários movimentos e outras questões mais, né? Então foi necessário muita fisioterapia, muita fonoaudióloga, né? E algo, sabe, que
Foi muito difícil para mim no começo, assim, foi esperar. Por quê? Porque quando eu saí do hospital, eu fui medicada e eu já queria estar falando, já queria estar andando, mas o que aconteceu? Aconteceu que eu fui para casa e eu fiquei completamente dependente. Para tomar banho, eu precisava de ajuda do meu esposo. Para vestir uma calça, eu precisava de ajuda. Eu não conseguia falar o nome do meu esposo, né? Ele se chama Vanderlei. Era uma palavra muito difícil para mim. Então eu tinha, até no culto, quando eu voltei já a falar, não saía Vanderlei, então eu falava o missionário, o meu esposo. Isso me doía profundamente, né? E a fono falava para mim, Jéssica, você tem que ter paciência, né? Geralmente as pessoas demoram meses para voltar a falar e você já está caminhando, né? Tanto que em 3 meses eu já falava assim bastante, né? Em 8 meses, né? Eu já falava praticamente normalmente, né? Então, lidar com o tempo, entender de que, não, esse era o tempo de eu estar doente. E de que eu precisava de paciência, de que eu não podia exigir do meu corpo, né? O que acontecia é que às vezes, teimosa, né? Eu vou lá, eu vou fazer meu trabalho, e meu corpo não estava pronto ainda, aí, né, eu tenho convulsões, né, devido a essa sequela no meu cérebro, e quanto mais eu me esforço, né, quando passa do limite, o meu corpo, então, né, ele apaga, né. E muitas vezes eu achava que eu já estava pronta, né? Fui fazer trabalho com crianças, o Paraguai era muito quente, né? Às vezes 45 graus. E eu lá, não, eu já tô boa, puf, né? Dava um apagão, até que eu fui entendendo, você precisa parar para que você possa ficar boa novamente. E sabe o que acontece? Muitas vezes, quando a gente não sabe lidar com isso, o desespero toma conta da gente. Né? Eu vou tentar tudo que é coisa para salvar meu casamento. Né? Se precisar mudar de religião em alguma seita, eu vou ir. Por que a gente faz isso? Por que a gente atropela as coisas? Porque a gente não tem paciência de esperar o tempo de Deus. Né? Às vezes a gente quer tanto salvar um filho de uma situação que a gente também atropela as coisas. E, queridas, essa palavra, né, às vezes ela é dura e dói no nosso coração, mas não é palavra minha, é palavra de Deus, de que nós, né, no Salmo 40 diz, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Né? Fé e paciência, elas têm que andar junto. O difícil é ter a paciência, né? Às vezes a gente acha que a gente tem uma fé tão grande, mas a gente não tem um pingo de paciência para esperar Deus agir. Né? Quantas vezes na nossa vida talvez a gente atropelou as coisas e não deixou Deus agir no tempo dele? E eu quero deixar essa palavra para mim e para você, de você persistir na oração, de você saber que no tempo certo as coisas vão mudar. Né? Agora a gente pensa, quando tudo isso vai acabar, né? Essa pandemia, esse vírus, tudo isso, quando eu vou poder voltar ao normal, né? Quando vocês vão poder estar juntas tomando café de novo como irmãs em Cristo, no tempo certo. A gente não quer esperar, né? A gente quer já ir fazer, atropelar, mas eu quero deixar como ânimo para vocês essa palavra de hoje. De que assim como Moisés passou tantas coisas na vida dele, né, até o final da sua vida ele enfrentou dificuldades, barreiras, mas Deus estava ao lado dele. E Deus está ao teu lado. Para encerrar, eu quero deixar um versículo de Romanos que é muito especial para mim, que diz, a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Esse versículo na minha vida, ele é muito forte, né, de que muitas vezes realmente que eu passei por tribulação na minha vida, serviu para eu me aproximar mais de Deus, para eu aprender a confiar mais nele, né? Eu acho que o problema é quando a gente passa pela tribulação e a gente deixa o desespero tomar conta do nosso coração, a gente não consegue se aquietar na presença de Deus, né? E então
tudo vira um caos, né, dentro de nós. Eu consegui me aquietar no tempo, na presença de Deus, né, durante o AVC, ali, durante o tratamento, depois de eu entender que era o tempo de Deus, né, de que no tempo certo as coisas também voltariam ao normal. E se não voltasse, Deus igual estaria comigo. Né? E isso foi tirando e me livrando do meu desespero, né, diário. E hoje eu posso estar aí falando com vocês, né, nessa tarde. Não significa, queridas, que tudo vai dar como a gente pensa na nossa vida. A caminhada com Deus não é um mar de rosas, mas a caminhada com Deus é um mar que mesmo quando ele se agita, o comandante está junto conosco, nos segurando. Né? Moisés viveu aí uma vida aprendendo que esse comandante estava com ele em meio a todas as batalhas. Mesmo quando ele estava lá fazendo tudo pelo povo e o povo estava lá embaixo fazendo bezerro de ouro. Isso magoou profundamente Moisés. Mas também naquele momento foi para ele aprender a confiar em Deus. Eu não sei qual é o que você tem passado, mas eu desejo de que você não esteja construindo bezerros de ouro enquanto Deus está trabalhando, mas que você consiga esperar no Senhor, que você consiga entender que a tribulação, ela faz com que a gente realmente lute mais, que a gente consiga perseverar e que traga esperança para a nossa vida. Eu desejo muita esperança para a vida, para a família de vocês. Eu desejo que todas nós possamos cada dia mais aprender a esperar o tempo de Deus. Quero orar ainda com vocês. Deus abençoe a tua vida e a minha vida. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tarde de hoje, pela palavra que ouvimos. Obrigada, Senhor, que mesmo quando nós somos tão teimosas e quando nós abrimos o forno antes da hora, quando nós construímos bezerros de ouro por não saber esperar, Tu vem com a tua mão cheia de graça e cheia de perdão e nos acolhe. Nos ensina, Senhor, a perseverar na tribulação. Nos ensina, Senhor, a ter esperança, a viver os nossos dias dependentes de Ti. Obrigada pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigada por esse grupo de mulheres, por cada uma que ouviu dessa mensagem. Que Tu abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Que Tu vás adiante conosco, Senhor. Que tudo isso que estamos vivendo agora, pandemia, tantas outras questões, nós possamos conseguir enxergar esperança e conseguir saber que Tu és o comandante, Senhor, e que Tu não nos abandonaste. No Teu precioso nome. Amém. Um grande abraço, um grande beijo e que Deus abençoe vocês. Então, minhas queridas, aqui está a nossa batata rústica. Desejo que vocês possam aproveitar essa receita. Ela pode ser usada como um prato principal, com um filé de frango ou um bife, ou então como um petisco, num momento de filme, com a família, um momento descontraído. Desejamos um ótimo mês ainda para cada uma de vocês, que a paz do Senhor possa estar nos seus lares, com suas famílias e precisando de alguma coisa, é só entrar em contato conosco. Um abraço!